Teu farol que me guia é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero-te dar as boas-vindas à 19ª edição do programa Pedindo Luz. Eu hoje pretendo falar sobre a credibilidade da Bíblia. Sim, a Bíblia é credível. Será que a Bíblia, sendo um livro tão antigo, perguntam alguns, com mais de 2000 anos de existência, é atual? Mais ainda, merecerá alguma credibilidade neste pleno século XXI em que nós vivemos? Será que haverá luz sobre isto? É isso que queremos ver com a luz que a própria Bíblia emite. Ela mesmo diz que a exposição das suas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Veremos que a luz sobre o assunto é muito clara e nítida, pois até os simples a podem alcançar. A minha confiança a este respeito é total. E como o apóstolo Pedro, também eu digo em voz uníssona com ele, temos muito firme a palavra dos profetas, ou seja, a Bíblia, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Disse isto Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 19. Este assunto é tão importante, este assunto é tão claro, que costumo dizer aos que se dizem ateus: vocês querem uma prova clara, visível, tangível da existência de Deus? Então olhem para a Bíblia. É um livro simples? É. Tem capas, tem folhas como os outros, tem letras como os demais, mas vamos olhar para ela com um pouco de mais atenção e vamos ver que a Bíblia é realmente um livro totalmente diferente, um livro cuja verdadeira autoria só pode ser divina, só pode ser Deus. Até ela, pela sua permanente atualidade, mostra que de facto só pode ser divina. Os céticos zombam dela, os ateus difamam-na, os agnósticos questionam-na, os cientistas ridicularizam-na, alguns cientistas, a religião debate-a, os crentes valorizam-na. No entanto, todos concordam que ela tem causado um impacto enorme no mundo inteiro. É a pedra angular da nossa cultura, sem dúvida alguma. Tem grande influência na arte, na literatura, na história, na ciência e no desenvolvimento humano. Até Hollywood continua ainda hoje a encontrar inspiração na Bíblia para a realização dos seus filmes. Dom Pedro II, que foi imperador do Brasil, escreveu o seguinte: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias e quanto mais a leio, mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo, não compreendo tais pessoas. Todavia eu amo-a, amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como eu disse, eu leio-a diariamente e gosto dela cada vez mais. E o nosso doutor António José de Almeida, ex-presidente da República Portuguesa, que faleceu em 1929, disse o seguinte: a Bíblia é a glória imortal da humanidade. Que a Bíblia é divina e não meramente humana vê-se na sua frescura. Nota como a erosão dos séculos não a afetam. A Bíblia é semelhante a uma fonte de água. A fonte é sempre a mesma, mas a água é sempre fresca. É o que bem poderíamos chamar do Eldorado do tesouro celestial. Os filões do ouro nunca se esgotam na Bíblia, nem as suas bolsas de ouro esvaziam. E deixa-me dizer-te, a este propósito, que como aos tesouros da terra, as suas riquezas devem ser diligentemente procuradas, se as quisermos encontrar. É o conselho que eu te deixo. Há crentes que estão a ler a Bíblia pela 50ª vez, ou mais. Que livro mereceria uma 50ª leitura? Refrigera tanto ocidentais quanto orientais. Fala tanto a antigos como aos atuais. Tem-se escrito milhares e milhares de livros acerca dela e ninguém a esgota. Nenhum livro humano poderia conseguir tal feito. Pois bem, pensa no seguinte: o que a mente do homem produz, a mente do homem pode esgotar. Se ninguém a pode esgotar, a Bíblia, isso por si só revela como a mente que está por detrás da Bíblia é uma mente que não é humana, é a mente divina, é Deus. A Bíblia é, pois, a palavra de Deus. Como aconteceu com o azeite e a refeição que nutriu Elias e que a Bíblia conta, a Bíblia é inesgotável. Nunca se esgota aquilo que ela diz. Mas mais, vejamos a honestidade que transparece na Bíblia. Se a Bíblia fosse produto de meros homens, não inspirados por Deus, o seu conteúdo seria diferente. Apesar de ter sido escrita por judeus,
As vitórias alcançadas por estes são atribuídas a Deus e não ao seu gênio, ao gênio dos judeus. E eles registaram nas suas páginas não apenas as vitórias, mas as derrotas sofridas. Vê-se claramente que os seus escritores não atuaram por princípios comuns da natureza humana. Os historiadores humanos atenuam e omitem as falhas e os fracassos dos seus favoritos e dos seus heróis quando contam as suas histórias. Uma história forjada teria revestido os seus heróis só de virtudes. Não há paralelo no reino da literatura com o que a Bíblia revela. O leitor atento da Bíblia conclui, a priori, num primeiro relance, quando a lê, que Israel foi a nação mais depravada. Mas não, ela de facto não foi a nação mais depravada, de todo. O facto é que a história de Israel foi transmitida com fidelidade e honestidade. Por exemplo, o historiador judeu bem conhecido, o historiador secular Joséfo, silencia e omite o que é desfavorável à sua própria nação, a Israel. Como é tão diferente aquilo que é produto do homem ou aquilo que é produto divino? E o que dizer dos seus ensinos? Por exemplo, acerca de Deus. A Bíblia apresenta-o como eterno, infinito, soberano, omnipresente, presente e ciente, imutável, infalivelmente justo, absolutamente santo, sendo simultaneamente amor. Isto só para dizer pouco do muito que ela diz acerca de Deus. Nada pode ser comparado nas bibliotecas com a descrição sublime e exaltada do Deus da Bíblia. O Deus assim, um Deus que é assim, nunca poderia ter sido inventado. Todos os deuses inventados e imaginados pelos homens encontram-se num patamar completamente diferente, muito mais abaixo, ao nível dos homens. E os seus ensinos acerca do homem? Os ensinos da Bíblia sobre o homem são únicos e exclusivos também, como não se vê em mais lado nenhum. Ao contrário dos outros livros, a Bíblia condena o homem, não elogia nada dele, não faz de Satanás a fonte de todo o mal de que nós próprios somos culpados. A Bíblia diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males, diz a Bíblia, procedem de dentro e contaminam o homem. Lemos isto em Marcos 7, 21 a 23. Uma tal concepção do homem tão diferente do pensamento do homem, do pensamento humano, nunca poderia emanar do homem. Se a autoria da Bíblia fosse humana, o homem não escreveria contra si desta forma. E os seus ensinos acerca da condenação eterna? Sofrer consequências eternas por erros praticados numa vida tão curta? A pena não ser justa ao crime. Muita da própria cristandade não acredita neste ensino da Bíblia, o que só vem comprovar que a sua origem não é humana, mas é divina, pois é estranho ao pensamento humano. No entanto, muitos sofrem penas bem longas aqui na Terra por erros praticados em meros segundos. Já abordei este assunto noutra edição anterior do programa Pedindo Luz. E o que diremos do cumprimento das suas profecias? As profecias da Bíblia cumprem-se a 100%, ao contrário das profecias dos homens, que na melhor das hipóteses se cumprem a 60% ou 70%, como foi reconhecido num congresso de videntes nos Estados Unidos. Na Bíblia cumpre-se tudo rigorosamente a 100%. Por exemplo, foi profetizado que Cristo, séculos antes de vir ao mundo, seria vendido por 30 moedas de prata e foi traído por essa quantia exata. Então, diz a Bíblia, se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Mateus 27, 9. Por exemplo, a crucificação era um método de tortura, e foi um método de tortura introduzido pelos romanos, pelo povo romano. Pois bem, antes deste povo, os romanos, existirem, o rei David profetizou muitos séculos antes, acerca de Cristo, o seguinte: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés. Uma alusão à crucificação. Salmo 22, 16. Ele falou do crucificado muito antes de existir crucificação. Lembramos que na altura a pena capital era por apedrejamento. Isaías também profetizou acerca dele quando disse: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquedores, ele não abriu a sua boca. Lemos em Isaías 53, 7, profeticamente acerca dele. Quem é que podia prever, tantos séculos antes, que um prisioneiro, com a vida presa por um fio, diante dos seus algozes e juízes, e ainda por cima inocente,
não esboçaria a menor defesa. Mas foi isso que ele fez. Ele não esboçou a menor defesa numa circunstância destas. E Isaías profeticamente disse com rigor o que iria acontecer. Uma coisa que seria improvável de todo que acontecesse. E o admirável, o único significado típico ou figurativo da Bíblia. Em Hebreus 10:7 lemos assim: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Isto refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Reparem que no princípio da Bíblia está escrito acerca dele. E ao longo dela, até ao fim dela, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A Bíblia é mais do que um conjunto de livros históricos. É mais do que um sistema social e de legislação religiosa. Mais do que um código, mais do que ética. Os instrumentos humanos usados para que fosse escrita não sabiam sequer o que escreviam. Aquilo que para muitos não passa de meras histórias, não são senão retratos admiráveis da pessoa de Jesus Cristo. Cristo está em todas as suas páginas. Perdão, é realmente o seu tema. Não admira por isso ver os que a escreveram interrogarem-se quanto ao significado daquilo que escreviam, pois eles não sabiam o que escreviam. Estavam a ser dirigidos, inspirados por Deus diretamente. Hoje, nós podemos ver Cristo em todas as Escrituras. O próprio Senhor disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Disse ele em João 5,39. Que história autêntica! Superiria uma série de personagens, todas elas diferentes e de diferentes séculos, cujos caráteres e histórias compreendem um outro personagem, neste caso o Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo é visto em personagens e histórias tão díspares quanto Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Arão, Moisés, Tabernáculo, Josué, Samuel, Sansão, David, Salomão, Templo, Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel, Jonas e outros. Sim, é impressionante como é que tudo isto fala de Jesus Cristo. E que dizer da unidade que se vê na Bíblia? A Bíblia foi escrita em 2 continentes, 3 línguas, durante 16 séculos. Foi escrita em várias circunstâncias, em tendas, em aldeias, em palácios, em prisões. Foi escrita por reis, por sacerdotes, por profetas, por primeiros ministros, por pastores, por soldados, por pescadores, por médicos, etc. E é apenas um livro. Chamem-se hoje vários sábios que façam um livro assim e veremos que não haverá unanimidade. Juntemos a literatura de diferentes séculos e veremos que a unanimidade é coisa ausente. Imaginemos um livro compilado como a Bíblia. Tomemos 66 livros, por exemplo, de medicina, escritos por 40 diferentes médicos, durante um período de cerca de 1600 anos, oriundos de várias escolas de medicina, como a alopatia, a homeopatia, a hidropatia, a osteopatia, etc. Que sucesso pensamos poder ter um tal livro e que acordo entre os médicos obteria? E que crédito nos mereceria hoje um livro assim? Imaginemos 40 pessoas de diferentes nacionalidades, com vários graus de cultura musical, intervalados no tempo, a escreverem 66 diferentes notas musicais, que combinadas compusessem a maior obra musical. A diferença jaz no facto dos 40 da Bíblia terem tido por detrás de si uma mesma mente. Quando ouvimos uma orquestra com vários instrumentos, sabemos que por detrás dela existe um gênio que não tem que necessariamente estar visível. É exatamente assim a Bíblia. Tem a mente de Deus por detrás de todos eles e isso explica a obra-prima que saiu dali, tal como a obra genial de um compositor qualquer, muito mais do que a obra genial de um compositor qualquer. E a influência notória da Bíblia? Que diremos acerca disso? A sua influência mundial afetou a literatura, a música, a arte, o próprio homem. Que livro há que mude tanta coisa? E isto ainda se torna mais notável quando vemos a sua antiguidade. E coisa notável, apesar da sua antiguidade, não é antiquada. A sua vitalidade não diminuiu. E a sua influência continua irresistível, continuando a transformar pecadores em santos. E o que dizer do acabamento da Bíblia? A sua composição foi acabada há praticamente 20 séculos, quando a maioria do mundo era incivilizado. Depois vieram as descobertas, os inventos, e nada a ultrapassou. O que é que hoje o homem sabe mais sobre a vida, a morte, o sofrimento e o pecado? A Bíblia não precisa de nenhuma errata, nem de nenhuma adenda, nem de nenhuma separata, nem de nenhum anexo. A Bíblia está sempre atual. A Bíblia adapta-se a todos os séculos, a todas as idades, a todas as culturas e a todo o conhecimento. A Bíblia de ontem é a Bíblia de hoje, é a Bíblia de sempre. A Bíblia é realmente única, divina.
nenhum livro humano, podemos dizer aqui com muito rigor e com muita verdade, lhe chega sequer aos calcanhares. Os livros de Platão podem ser fonte de instrução, mas não podemos colocar os livros de Platão nas mãos de uma criança. Os Lusíadas têm interesse para os portugueses e pouco mais, mas nenhum para os ugandeses e nepaleses, só para citar estes dois exemplos. E quanto à indestrutibilidade da Bíblia? Poucos são os livros que sobrevivem. Há outros que também são antigos. No entanto, notem a diferença. Notem que nenhum foi tão perseguido quanto a Bíblia. Até por supostos amigos que ela tem. Até por supostos amigos ela tem sido atacada ao longo dos séculos. Por que é que ela tem suscitado tanta animosidade e tanto ódio? É simples. Porque ela aponta ao seu pecado e isso incomoda o homem. Imaginemos um homem que vivesse 20 séculos, que tivesse sido lançado ao mar e não pudesse ser afundado, que tivesse sido lançado às feras e não pudesse ser devorado, que tivesse sido aprisionado e estivesse sempre livre, queimado e sempre intacto, envenenado e sempre cheio de saúde. Estaríamos diante de um super-homem, certamente. Concordarás comigo? Pois é, estamos a falar da Bíblia, do super-livro, que é isso que tu deves perceber que ela é. Apesar de ser a revelação de Deus ao homem, não foi escrita, curiosamente, numa linguagem super-humana ou celestial. Se assim fosse, ninguém a compreenderia, como nós sabemos. A sua origem sobrenatural é vista no facto de poder ser traduzida em qualquer língua sem perder o seu poder ou a sua vida espiritual. E a cutilância e incisividade. A Bíblia não teme a investigação. Em vez disso, ela desafia a análise, a consideração e o exame. Quanto mais examinamos a Bíblia, mais confirmamos que ela é a palavra de Deus. Os verdadeiros crentes na Bíblia não são um grupo de entusiastas fanáticos que amam mitos, como alguns pensam. Os verdadeiros crentes abominam a superstição. E quando errados, gostam de ser corrigidos. Quando enganados, gostam de ser desiludidos. A Bíblia é inspirada no sentido mais estrito e é digna de toda a confiança. E ela diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, diz Isaías no capítulo 40, versículo 8. Vais passar a olhar para a Bíblia de forma diferente? Se ela é totalmente de confiança, é importante que correspondas ao seu apelo quando ela diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol